Vamos lá? Posso falar? Posso começar? Bom, pessoal, boa tarde. Certo, prazer estar aqui mais uma vez. Dessa vez a gente tem uma distinta convidada, a professora Sara Jane, que é, na verdade, pesquisadora principal do CIFOR-AI, do centro, né? Lidera uma das áreas aí de agentes conversacionais e tal, vários anos trabalhando com isso. E, na verdade, ela é a líder de um dos principais projetos aí do centro, que é essa estrutura de avaliação de LLMs, sobre a qual ela vai fazer esse seminário hoje, que chama ARPIA, né? Bom, a Sara é pesquisadora principal do centro, mas professora associada lá da EASH, né, Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E também eu sei que a Sara participa de projetos aí com o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, com a Petrobras, tem uma vasto conjunto de habilidades aí, certo? Então, vou passar para ela, Sara, por favor. Obrigada, Fábio. Boa tarde para vocês. Boa tarde para quem estiver lá no chat. Eu fico aqui, tá bom aqui? Bom, então, agradeço a oportunidade que o Fábio abriu aqui para a gente apresentar esse projeto. É um projeto que está sendo desenvolvido em um dos grupos, né, do CIFOR-AI, no grupo Camel. E, embora o Fábio tenha dito que eu lidero, na realidade, eu acho que eu co-lidero isso com o Fábio, né? Então, só sou aqui a porta-voz da história, tá? E esse projeto, a gente está chamando esse projeto de plataforma, e já vocês vão entender por que esse nome plataforma, e tem esse nomezinho aí carinhoso, que é, então, a plataforma ARPIA. Tá? Ele está contextualizado no problema de avaliação de grandes modelos de linguagem, e o que eu vou tentar passar para vocês aqui acho que eu vou tentar convencê-los de que a avaliação de grandes modelos de linguagem é um assunto que merece atenção, e uma atenção mais especializada, por isso o desenvolvimento dessa plataforma, junto com uma série de iniciativas de pesquisa que a gente está acompanhando. Tá? Para passar aqui, onde? Tá bom. Obrigada. Bom, então, para dar um contexto, né, desse projeto Plataforma ARPIA, nós estamos no mundo dos grandes modelos de linguagem, e lá no mundo de grandes modelos de linguagem, a gente pressupõe algumas grandes tarefas, algumas grandes ações, para que esses modelos de linguagem se tornem alguma coisa concreta que possam ser usados, né? Então, dentre essas tarefas, eu elenquei aqui de forma muito simplificada a coleta e organização dos dados, né, que precisam para treinar o grande modelo de linguagem, a construção desse grande modelo de linguagem, a definição de sua arquitetura e o treinamento desse grande modelo de linguagem, uma fase posterior, que seria o refinamento desse modelo já pré-treinado, e aí eu posso fazer esse refinamento com diferentes objetivos, e então eu posso incorporar esses modelos de linguagem refinados dentro de sistemas que vão, de alguma forma, oferecer um serviço para um usuário. Tá? E nesse processo todo, eu faço destaque aqui para... Eu consigo apontar? Não adianta apontar, né? Por conta do pessoal que está no chat, né? no online. Eu faço um destaque aqui para essa parte de baixo, que é uma tarefa que ela está transversal, né, a essas tarefas que eu citei, que é a tarefa de avaliação da qualidade desses modelos e dos sistemas que incorporam esses modelos, bem como o monitoramento dessa suposta qualidade que foi aferida. Tá? Então, eu coloco essa tarefa aqui embaixo, com um certo destaque, tá? E percebam que eu estou colocando aqui também alguns stakeholders nesse slide, né? O pesquisador, o desenvolvedor, o testador e o usuário. E nessa minha fala, eu gostaria de chamar uma atenção para a tarefa de avaliação sendo executada pelo pesquisador e desenvolvedor. Isso é muito comum, a gente faz isso, mas não é exatamente o mundo ideal, né? No mundo ideal, quem desenvolve não é quem testa.
você tem a equipe de desenvolvimento e a equipe de teste. Mas tem que ser a mesma equipe ou a mesma pessoa, que essa pessoa, então, esse pesquisador, esse desenvolvedor, coloca um chapeuzinho de avaliador. Tá? E quando eu estou falando de avaliação, eu estou falando de avaliação em algumas perspectivas. Tá? Então, por exemplo, eu estou falando de avaliações que vão olhar para o modelo de linguagem e ver se ele vence, né, os seus concorrentes mediante um benchmark, num leaderboard. Eu estou falando de avaliações que vão olhar para o modelo enquanto uma estrutura de rede neural e que tem já suas limitações, então eu vou verificar o quanto eu consegui passar por essas limitações. Eu vou olhar para esse modelo como um modelo que presta um serviço, ele é útil para alguma coisa, eu vou validar essa utilidade e vou querer explicar, né? Vou querer aplicar a explicabilidade no modelo, vou querer avaliar os riscos de uso desse modelo, vou querer fazer uma série de coisas. Tá? Ao tentar fazer uma série de coisas, a gente se vê numa situação que a gente basicamente não faz coisa nenhuma. Tá? Então, é nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que nós precisamos olhar para esta fase aqui de tarefa, que é a fase de avaliação, como uma fase que vai precisar, dentro de uma especificação de um projeto, vai precisar de investimento, eventualmente monetário, não, acho que certamente monetário, vai precisar de tempo, então, se você vai planejar um projeto, você tem que planejar um tempo de avaliação dos resultados desse projeto, e vai precisar de pessoas, de preferência pessoas que estejam associadas a essa tarefa, que saibam executar a tarefa de avaliação. Tá? E aí eu faço uma crítica que nem sempre a gente, enquanto gestor de projeto, a gente faz isso. A gente olha para a avaliação como uma tarefa que é uma tarefa que merece uma atenção tal qual a coleta de dados, a anotação de dados, o treinamento, o alinhamento, né? A gente nem sempre dá a devida atenção. Tá? E aí, então, eu apresento para vocês o projeto, a plataforma Arpia, e ela na realidade, de forma simplificada, ela é uma solução de software para avaliar grandes modelos de linguagem. Tá? E, como tal, enquanto solução, ela sistematiza um processo. Se esse processo que eu estou sistematizando é um processo que eu dou atenção e que eu especifico ele com determinada atenção, essa plataforma vai automatizar essas decisões. Né? Mas se eu penso nesse processo como uma simples geração de números para pôr numa tabela, para apresentar num blog, num paper, em algum lugar, a plataforma vai ser isso também. Tá? Então, ela é um software para sistematizar um processo. Ela vai ajudar, mas ela precisa que esse processo seja um processo que se dê importância a ele. Tá? A ideia é que, ao desenvolver uma plataforma para avaliação, a gente já coloque luz sobre essa plataforma, sobre esse assunto, e transforma esse processo de avaliação numa experiência que a gente agrega algum valor. Tá? Essa plataforma hoje, ela está pensada, esse projeto, né, está pensado em 3 grandes partes, né, que a gente está, por enquanto, chamando de Arpia Lab, Arpia Survey e Arpia Twin. O Arpia Twin está em cinza, porque ele está muito no campo das ideias ainda, tá? Campo das ideias e alguns testes de prototipação dessas ideias. E o Arpia Lab Survey, a gente já tem um desenvolvimento mais interessante, né, que dá para a gente dizer que temos essa versão alfa, essa versão beta desses módulos prontas para uso. Tá? No Arpia Lab, a nossa ideia é apoiar o processo de avaliação automatizada. Então, eu vou, de alguma forma, escolher métricas, escolher procedimentos que eu possa executar no computador e devolver esses resultados. Muito provavelmente, devolver esses números. Tá?
E o ARPIA Survey é um módulo que vai apoiar o processo de condução de avaliações realizadas por seres humanos. Então, aí eu já estou pensando que existem pessoas que vão interagir de alguma forma com o modelo de linguagem e concluir sobre a qualidade dele em algum aspecto. Tá? Bom, o ponto dos módulos, né, no caso do Lab, é oferecer alternativas de avaliação que sejam interessantes e que, de fato, nos tragam condições de concluir sobre a qualidade do modelo. E no ARPIA Survey é oferecer condições para que as pessoas tenham sejam guiadas no processo de avaliação, né? Não simplesmente usem o modelo, mas usem de uma forma que permita que esse modelo seja avaliado. Bom, então, esse é um resumo, né? Eu vou passar agora para o ARPIA Lab, para dar uma noção um pouco mais específica, né, do que a gente está falando quando a gente fala do ARPIA Lab. Como é uma avaliação automatizada, eu não estou esperando que eu tenha aqui testadores humanos, muito menos usuários finais. Tá? Então, de certa forma, eu já coloquei aqui o pesquisador e o desenvolvedor com o seu chapéuzinho de avaliador. Né? Agora ele não é mais o pai da criança, agora ele é o avaliador da criança. Né? E aqui, espero que vocês consigam ver, o pessoal que está mais para trás, meio que um fluxo de trabalho esperado para o ARPIA Lab, que, de certa forma, vai nos dar uma noção do que a ferramenta nos dá. Tá? Então, quando eu estou falando de ARPIA Lab, eu estou falando de um módulo, um conjunto de procedimentos que estão lá implementados em arquitetura, que vai unicamente avaliar respostas de modelo. Tá? Então, eu pressuponho que alguém, né, o pesquisador, o desenvolvedor, já treinou esse modelo, já refinou esse modelo do jeito que ele precisava, ele coloca o seu chapéuzinho de avaliador e, ainda antes do software, né, ainda antes do ARPIA, ele escolhe os seus conjuntos de referência, os seus conjuntos de dados de referência, quer dizer, qual que é o ambiente de teste que ele pressupõe ser interessante para o modelo dele. Ele submete esses testes ao modelo, o modelo, treinado por ele, dá as respostas e ele organiza essas respostas em um formato que vai ser lido pelo ARPIA Lab. Então, eu vou ter, lógico que esse formato está especificado, depois eu mostro rapidamente para vocês, tá? Mas eu tenho a necessidade, eu, enquanto ARPIA Lab, de receber o teste ao qual o modelo foi submetido e a resposta que o modelo deu para aquele teste. Tá? Eu, daqui a pouco, mostro para vocês os arquivos para deixar um pouquinho mais claro. Então, isso tudo, eu passo ele acontece fora da plataforma. Né? Uma vez que eu tenho esse resultado do uso do LLM mediante essas condições que foram estabelecidas, eu passo para dentro do ARPIA Lab. Aí, dentro do ARPIA Lab, eu vou escolher as ferramentas que eu quero para avaliar essas respostas. Tá? Até aqui, do lado de fora, ninguém avaliou nada, o LLM só respondeu. Eu vou pegar essas respostas e colocar para dentro do ARPIA Lab, e lá vai acontecer o processo de avaliação. Tá? Então, entra no ARPIA Lab o arquivo, os arquivos que contêm o comportamento do modelo. Lá dentro, você usa isso via console ou usa isso via interface gráfica, tá? E você escolhe, aqui está a escolha de métricas, eu vou chamar de escolha de ferramentas, procedimentos que você quer que sejam executados para avaliar o seu modelo. Tá? Uma vez que você faz essas escolhas, eu tenho um arquivo, digamos, completo, com todas as informações sobre o meu teste. Então, eu tenho as entradas que foram submetidas ao modelo, a resposta do modelo,
e as ferramentas que eu escolhi, que são métricas e parâmetros, e isso está organizado e persistido dentro da plataforma. Tá? Essa informação, então, é submetida ao conjunto de métricas ou de ferramentas que você escolheu, tá? E cada uma delas vai te dar um tamanho aí de qualidade para essas informações, para essas respostas do modelo. Tá? Uma vez que tudo isso foi executado, isso vai ser persistido de duas formas. Tá? A gente está chamando de forma agregada e forma individual, ou log, que significa o seguinte: uma vez que eu submeti um conjunto de dados, quer dizer, eu fiz muitos testes no meu modelo. Então, muitos testes foram avaliados, respostas foram avaliadas, e eu vou trazer resultados agregados sobre isso, que é o que geralmente a gente vê. Né? Tantos por cento de, não sei, acurácia em cima do banco, do conjunto de dados X, Y, Z. Então, esses resultados são agregados, é uma estatística de posição ali. Né? Mas eu também vou ter, sempre que o procedimento e a medida permitir, os resultados por instância de teste. Então, agora começa uma atenção ao como o modelo se comportou. Quer dizer, ele teve um desempenho de 80% de alguma coisa. Tá ótimo. Esses 20% onde ele não teve um bom desempenho é o quê? Né? Então, a plataforma vai disponibilizar para mim o resultado granular, de granularidade fina, para que eu possa olhar para isso e tirar algumas conclusões que eu queira. Tá? Esses resultados, então, eles poderão ser, não na versão atual ainda, mas está em desenvolvimento, pequenos módulos em que eu possa fazer testes estatísticos, por exemplo, e visualizações. E quando a gente fala nessas visualizações, eu posso pensar que eu estou fazendo uma inspeção, porque essa visualização é para ser algo que você navega sobre os resultados que você obteve para cada um dos testes que foram submetidos ao modelo. Tá? Então, basicamente, o Arpia Lab trabalha assim. Né? Para ter uma ideia, os arquivos de entrada são arquivos JSON, onde eu vou ter, para quem está muito longe, que não vai dar para ver, eu tenho um bloquinho aqui que me dá um identificador da minha instância de teste, qual foi a pergunta que foi feita para o LLM, qual resposta o seu benchmark dizia que queria receber e qual a resposta que o seu LLM lhe deu. Então, isso está organizado nesses bloquinhos. Esse é o arquivo de entrada com as instâncias de avaliação. E ele vai ser acoplado às escolhas que você vai fazer sobre métricas. Então, aqui eu tenho a medida, nesse caso é a BERT Score, todos os parâmetros que você escolheu para ela. Armazenado aí, persistido nesse arquivo. Então, essa é a entrada para começar a trabalhar com as execuções. E como saída, eu vou ter também, para cada métrica, as medidas finais, que é o que geralmente a gente vê reportado, né? E eu vou ter as medidas individuais que foram obtidas para cada uma das instâncias. E, principalmente em cima dessas individuais que a gente quer fazer a inspeção, né? A navegabilidade. Bom, a gente tem uma interface gráfica, ela é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí. A gente já mudou algumas coisinhas, tá? Então, eu vou poder, pela interface gráfica, subir o meu arquivo de teste, escolher as métricas, vou parametrizá-las, né, escolher os parâmetros para ela, e vou receber de volta aqui um aviso de que elas foram executadas. Tá? Posso fazer isso via interface gráfica, ou posso fazer isso via console. Inclusive, incorporar isso, né, chamadas ao Arpia, em códigos de experimentação que eu esteja desenvolvendo. Para ser uma distribuição por container, com o Linux, sobre o Linux, mas também, enfim, Linux, Windows, Mac, né? Hoje a gente está trabalhando nessa primeira versão com o Linux,
e ela é para ser extensível, né? Então, é para receber colaborações. Então, você fez um procedimento novo de avaliação, você quer distribuir seu procedimento junto com os outros tantos que eu tenho lá no Arpia Lab. Você contribui com essa ferramenta. Ou você estende a ferramenta para você localmente e usa, né, outros benefícios da ferramenta com o seu procedimento. Aqui eu tenho um cenário, né, do que a gente imagina que o Arpia Lab pode ser usado. Então, imagine que você é uma empresa de IA, né, você constrói modelos de linguagem e disponibiliza modelos de linguagem pré-treinados para a comunidade, para a sociedade. Você tem dados lá, né, dados para treinamento, tem os seus dados de teste, você submete isso aos seus 2 modelos que você construiu e você vai vender. Mas você vai vender se for bom. Se não for bom, você não vai vender. Então, a gente supõe que você vai querer usar uma ferramenta que te ajude a fazer essa avaliação e que te ajude a persistir essa avaliação e que te ajude a padronizar essa avaliação e que te dê produtividade. Quer dizer, eu não quero que toda vez que uma empresa vai fazer alguma coisa, toda vez que um pesquisador vai fazer alguma coisa, ele constrói toda essa arquitetura. Ele não vai precisar construir para usar essa. Então, a empresa de IA que vende modelos, submete os seus modelos lá, testa, olha os resultados, vê que ficou bacana, ficou bom, né? Então, pode vender. A empresa que compra, ela vai ter, então, a oportunidade de comprar esse modelo mediante o acesso que ela pode ter, que lógico que a empresa de IA tem que dar, mas o acesso que ela pode ter à persistência que o Arpia proporciona. E se ela tiver o Arpia, então essa empresa aqui, empresa financeira, se ela tiver acesso ao Arpia, ela pega os arquivos da empresa de IA, sobe no Arpia e inspeciona todos esses resultados que essa empresa disse que conseguiu. Tá? Então, nesse ponto, a gente está permitindo uma reprodutibilidade do experimento de avaliação e, de certa forma, uma auditabilidade. Né? Você vai verificar se realmente aquilo é tudo que está sendo dito na venda. Outra possibilidade de uso, outro cenário. Então, eu sou um pesquisador e eu estou desenvolvendo guardrails para um modelo. Né? Então, eu desenvolvi um guardrail aqui, vermelhinho aqui em cima, produzi um teste para ele, coloquei no Arpia e verifiquei que determinadas propriedades estão bem atendidas, outras não. Tá? Criei um outro guardrail e submeto para a mesma avaliação. Então, eu só estou mudando a entrada, mas a avaliação é a mesma avaliação. Eu submeto a mesma avaliação e vejo que algumas coisas melhoraram, outras não. Tá? Faço uma combinação dos dois, submeto, ou então percebo que a combinação dos dois não me trouxe resultados bons e decido que não, que eu vou fazer um terceiro guardrail, combinado com o segundo. Então, o que eu quero dizer com isso é, eu vou mudando, eu ou outro pesquisador que também está desenvolvendo guardrails para o mesmo modelo, você vai mudando os ajustes que você está fazendo e você vai testando no mesmo ambiente de teste. Então, você tem comparabilidade também assegurada se você usa as estruturas que o Arpia te dá. Bom, e aí, o que a gente pensa para o Arpia? Então, o que a gente pensa, onde que ele vai chegar, né? Então, eu coloquei aqui para vocês uma visualização pictórica aqui, do que a gente tem e o que a gente está fazendo no momento. Então, a gente tem uma arquitetura, uma interface web, algumas métricas, módulo de ataque, visualização científica, uma série de coisas, né? Quantificação de incerteza, avaliação de argumentação, avaliação de pensamento. Então, são procedimentos de avaliação. Tá? E isso pode se estender, pode ir embora, pode aumentar. O que está mais escuro é o que está pronto, conforme vai ficando mais claro, quer dizer, está quase lá, está desenvolvendo, está no campo das ideias, quanto mais claro, mais longe estará de uma disponibilização. Tá? E aí, aqui a gente tem
As métricas que nós temos implementadas, porém liberadas, são só algumas que estão mais escuras, tá? Eu acho que até deixei uma de fora ali, o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas são as métricas que a gente tem. São métricas essencialmente de PLM, tá? Essas métricas de cima. Aqui embaixo tem algumas coisas de toxicidade, algumas coisas de avaliação de código, de geração de código. A gente também tem métricas de avaliação de RAG, estão implementadas também, precisando fazer o teste final para ser liberado, e o módulo de ataque do Ricardo, que está aqui, também ali na porta, né? Orientado pela Ana Rosa, que está aqui na frente. E aí a gente tem as pessoas que estão trabalhando na visualização, nos testes estatísticos, e nessas avaliações, que são procedimentos um pouco mais, digamos, mais sofisticados, que estão um pouco mais fora do mainstream, do jeito de avaliar, mais padrão de avaliar LLMs, que eu posso entrar no detalhe depois, se vocês tiverem curiosidade. Então, essa é a pintura do nosso módulo leve. Aí a gente vai para o survey, que é o outro módulo. Aqui eu já tenho a figura de um testador, tá? Porque é uma pessoa, um ser humano, ou uma equipe. Aí eu tenho algumas palavras aqui sobre por que fazer isso, né? Por que eu tenho que ter ser humano testando? Porque existem várias propriedades que você quer num LLM que não tem métrica para avaliar isso. Então, como não tem uma métrica estabelecida para isso, você vai ter que pôr ser humano para olhar para isso. Tá? E aí a gente entra aqui no ARPA Survey. O ARPA Survey foi construído sobre o Moodle. Então, quem conhece Moodle aqui, já imagina a interface desse sistema. É uma interface Moodle. Tá? E aí, o que acontece lá no Moodle? Eu vou ter um canal que vai me permitir que o Moodle se comunique com um LLM ativo, né? Então eu vou fazer consultas ao LLM a partir do Moodle. E essas consultas que eu, testador, né, vou fazer, eu vou fazer a partir de um login nessa plataforma, e lá nessa plataforma vai ter que estar especificado para mim a tarefa de avaliação. E quem especifica essa tarefa de avaliação é um pesquisador, um desenvolvedor, que sabe o que ele quer que seja avaliado. Tá? E aí, bom, depois eu tenho acho que eu tenho uma tela para ver se a gente especifica um pouco melhor isso. Tá? Essa tarefa especificada no Moodle, e bem como o registro dos avaliadores, fica persistido na base de dados do Moodle. Então, a gente está aproveitando toda a estrutura Moodle para fazer todo o gerenciamento de usuários e de persistência. Tá? E essa tarefa, ela fica como uma atividade de um curso. Né? Então, os professores aqui já fizeram isso com seus alunos, e os alunos já participaram de atividades desse tipo, então é nesse ambiente que a gente está trabalhando. Tá? Uma vez que a atividade está especificada, os avaliadores vão interagir com essa atividade conforme foi especificado pelo professor, né, por quem criou a tarefa, e ele, nessa tarefa, ele vai se comunicar com o LLM e receber uma resposta, se comunicar com o LLM e receber uma resposta. A cada interação, ele avalia a resposta do LLM. Tá? Então, é um middleware entre você e o LLM para você ter condições de, tá, a resposta foi essa, agora o que eu tenho que olhar para ela? Ah, eu tenho essa pergunta, eu tenho que responder isso, essa pergunta, eu tenho que responder isso, essa anotação, eu tenho que anotar isso, né? É um sistema de avaliação que te permite seguir um processo de avaliação. Sendo tudo isso, fica tudo persistindo, o dono da tarefa pode exportar esses dados e analisar como ele quiser, tá? E outras pessoas podem usar a mesma especificação de tarefa para avaliar o modelo. Então, eu tenho uma possibilidade de repetir, entre aspas, exatamente o mesmo processo de avaliação com mais de um modelo em tempos diferentes, inclusive de forma longitudinal, se você quer fazer essa avaliação no sentido de monitoramento. Por que entre aspas? Porque são pessoas.
Então, a tarefa ela é repetida, todas as orientações, mas as pessoas são pessoas, então haverá uma variabilidade aí. Como está persistido, você também consegue avaliar essa variabilidade de avaliadores, de equipes de avaliadores, entre diferentes instâncias desse processo de avaliação. Aí aqui eu tenho a telinha, né? Então, você vai criar um curso, você vai escolher um objeto do Moodle, que é o base de dados, que é sobre o qual o plugin foi desenvolvido. E aí você vai aqui, está escrito interação arpia, quer dizer, é o nosso plugin ali permitindo a comunicação com o modelo de linguagem. Tá? O resto é do Moodle. Né? Então, tem no Moodle que você pode criar um checkbox, uma anotação, um list box, subir um arquivo, subir uma imagem para explicar alguma coisa e tal. Tudo que você tem no Moodle, você vai usar. E você vai ter esse curso criado. Então, toda essa especificação ela pode ser reaproveitada. Tá? Aqui tem um exemplo da execução da tarefa. De novo, vocês não vão conseguir ver, o pessoal de casa vai ver melhor. Né? Mas aqui é uma tarefa de ataque. Então, a pessoa está fazendo um prompt aqui provocativo e está vindo a resposta do modelo, isso a gente tirou lá da execução do ARPIA. E aí, a pessoa vai dizer qual foi a forma de ataque que ela usou. Então, a minha intenção era fazer um role-playing. Eu acho que era um role-playing ali. Então, a intenção do avaliador fica persistida, e talvez quem trabalha com ataque já tenha percebido isso. Eu tenho que saber a intenção do ataque para saber se o ataque foi bem sucedido ou não. Então, tem aqui uma forma de você ajudar a pessoa a dizer qual é a intenção do ataque, ela explica se ela quiser, e aqui uma pergunta sobre se a saída foi boa ou não. Então, aqui a gente fez 3 exemplos de tarefinhas, né, dentro dessa grande tarefa para exemplificar. Mas isso pode ser mais ou menos complexo, a depender do que a gente quer avaliar. O bacana é que eu posso, né, eu tenho essa flexibilidade de dar essa orientação para quem está avaliando. Aqui um cenário. Então, o que eu tenho aqui? Né? De novo, tem uma empresa que quer vender e tem uma empresa que quer comprar. Então, essa é mais ou menos a mesma ideia, com a diferença que a empresa que vai vender vai contratar lá as pessoas, né, que vai avaliar, e isso vai ficar persistido. Vou saber como que isso foi avaliado. Então, eu que sou empresa de finanças lá que vou querer comprar, eu posso olhar, posso trazer isso para fora, posso apresentar isso para um tomador de decisão que vai decidir comprar o modelo A, ou o modelo B, ou o modelo C, não só mediante o número ou o que a empresa está dizendo que o modelo dela é capaz, mas ele tem a chance de olhar os testes que foram feitos para entender também se os testes foram suficientes para o negócio dele. Tá? E aí, falando em negócios, né? Essa empresa que está comprando, ela pode fazer refinamento, eventualmente, avaliar também esse refinamento que ela fez e, mediante um sucesso, decidir sobre oferecer um serviço. Então, lá na frente está o serviço. Agora, eu não estou mais falando do LLM, exatamente, estou falando do sistema sociotécnico que vai sair lá na frente para o usuário. Tá? E aqui eu vou só fazer um adendo para dizer que aqui entra o ARPIA Twin. A ideia do ARPIA Twin é possibilitar colocar um usuário como um agente interessado em fazer o teste também. Né? Então, a ideia é que ele atue neste momento aqui, quando um LLM já virou uma funcionalidade de um sistema sociotécnico dentro de uma organização. Tá? Bom, aí eu saio do Twin, volto para o Survey, para mostrar para vocês também uma pintura do Survey. Então, o que a gente tem hoje é a possibilidade de fazer avaliações
baseadas em prompts simples. Então, é o que a gente mais vê por aí, né? Você pega um dataset para fazer a avaliação do seu modelo, é um monte de instâncias de teste, e o modelo opera de forma independente entre elas, né? Cada instância de teste é uma requisição para o modelo. Então, o que ele respondeu antes, não importa, ele não está vendo, é uma requisição nova para o modelo, é como se fosse independente, né? É, de fato, independente. Isso permite fazer a avaliação de uma série de tarefas para as quais o modelo foi preparado. E a gente também tem a possibilidade de fazer avaliação baseada em chat, que seria, então, considerando o histórico. Conforme eu vou conversando, a plataforma me permite parar. Então, recebi uma resposta, mandei outra pergunta, eu tenho lá o histórico, para e avalia. Então, quando eu estou falando de um sistema de chat, é importante que eu tenha se for um ser humano avaliando, e a gente já teve essa experiência dentro do nosso grupo, é importante que eu possa avaliar enquanto eu estou fazendo o chat, e não depois que eu já terminei o chat, né? E se eu tiver poder de controlar o chat para eu pensar naquele momento o que está acontecendo, então eu já avalio ali. Avaliei, continuo. Avaliei, continuo. Tá? E uma coisa que eu não comentei antes, mas que pode ser interessante, é que como eu estou usando o Moodle, todas essas avaliações que eu faço vão entrando como se fossem respostas para um exercício. Então, eu consigo navegar nelas. Eu consigo, por exemplo, ver como eu avaliei um caso lá em cima, lá atrás, relembrar isso e tentar repetir, manter um padrão da minha avaliação, né? Então, essa navegabilidade é uma coisa que a gente não vê nos sistemas de avaliação com usuários, né? Em geral, você vai avaliando, isso vai indo para um lugar, vai indo para um lugar, vai indo para um lugar, né? Não tem essa navegabilidade no próprio histórico do meu trabalho. Alguns de vocês vão falar assim, mas nem deve mesmo, estatisticamente falando e tal. Tem duas formas de fazer, tá? E o que a gente espera ainda desenvolver é a avaliação comparada, quer dizer, a gente quer chamar dois LLMs ao mesmo tempo para executar a mesma tarefa, olhar os dois e avaliar os dois. Isso a gente não tem ainda, precisa fazer algumas alterações. E também associar essa avaliação a uma API que possa consumir a resposta de um sistema que está em execução, um sistema implantado, deployed, né? Então, ele consome essa API, pegando a resposta lá da interação com o usuário real, mas trazendo para cá para o testador e avaliando, né? Essa é a ideia do quarto módulo. Bom, em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, fico à disposição para a gente discutir, mas eu queria dizer por que a gente está chamando de arpia. E, na realidade, não tem assim um motivo tão... Nossa, agora ela vai falar por que está chamando de arpia. E não é nada tão assim, né? A gente ficou discutindo sobre um nome, e nessa linha de llama, que mais que tem? Bode, alpaca, vicunha, né? Sabiá, maritá. A gente, vamos procurar alguma coisa, né? E aí surgiram várias ideias e tal, e aí a gente ficou com arpia, por ser uma ave, né, que é uma ave sul-americana, lindíssima, e ela tem, né, a descrição dela é que ela é muito perspicaz, ela é observadora, acho que toda ave é, né? Mas a arpia em especial é mais, tá? Porque ela é topo de cadeia, então ela é mais, e ela avalia os fatores, ela faz uma análise fatorial das presas dela para tomar a decisão se ela vai capturar ou não aquela presa e tal. Tá? Então, ela pode pegar lá um papagaiozinho, por exemplo. Não, mas aí eu dou, né? Aí a natureza não é assim. Ela está no topo. Então, eu não sei se dá para perceber, mas tem um LLM aqui, ó. Né? Tá? Essa imagem é feita por IA, tá, gente? Então, foi
uma engenharia de prompt para fazer essa imagem. E eu queria convidar vocês para conhecer esse projeto, que não tem nada a ver com a gente aqui, mas é um projeto lindíssimo e se chama Projeto Arpia, que é um projeto de conservação dessa ave. E se vocês gostam, vocês vão entrar nesse site e não vão sair mais. Porque, assim, além da história, né, ser legal, é lindíssimo, né? As imagens sobre o habitat da arpia, o ninho da arpia, é enorme. Então, fica aí para vocês virarem. E eu agradeço todas essas pessoas. Todas elas. Tá? Pessoal que está ajudando na ideação, né? Fazendo orientação de alunos, o Vinícius e o André, super dedicados para fazer acontecer, os desenvolvedores, Vitor, outro Vinícius, Felipe, o Pedro, o Eto, o Yuri, o Odair, que contribuíram para o release que está agora, né? Que a gente está para liberar. E os próximos releases são os alunos que estão ali, né? Mais os de cá, tentando fazer um trabalho legal para vocês avaliarem bem os LLMs de vocês. Tá? Inclusive os LLMs que são pequenos, né? Eles também precisam manter as capacidades dos grandes, então, né, dá para fazer essa padronização de experimentação, por exemplo. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada. Não sei se eu passei do tempo ou não, mas eu tentei. Fui rápido. Oi, vocês estão me ouvindo? Bom, primeiro, parabéns, Sarajane e toda a equipe, né? Um trabalho super relevante, muito interessante, né? Muito desafiador, né? E vocês avançaram bastante, né? A gente sabe o quanto dá trabalho fazer esse tipo de integração de sistemas e criar uma plataforma. E o que eu, assim, como a apresentação foi mais rápida, né? Ficou uma dúvida para mim sobre a questão de como, porque você mostrou um slide que você botava assim, essa é a entrada, essa é a resposta esperada e essa é que foi dada. Só que a gente está falando de texto, né, de linguagem natural. Então, o perfect match, né, o casamento perfeito de texto é uma coisa muito difícil de ser alcançada. Ao mesmo tempo, também você falou de geração de código. Geração de código, eu posso ter vários códigos, né? Eu mesmo falo para os meus alunos, eu nunca tenho gabarito, eu tenho uma solução possível de um exercício, porque eles podem fazer de milhões de formas diferentes. Então, essa questão de você ter essas variações é uma preocupação que eu tenho, assim, de como que se avalia. E justamente aí começa a ter uma questão bastante desafiadora de métricas, né? Que eu acho que uma métrica, por exemplo, para você avaliar a similaridade de código, inclusive semântica, é complicado, eu não consigo enxergar, né? Similaridade de código, eu já fiz programas que detectam plágio, e a gente tem um monte de técnicas, elas são super pontuais, né? Assim, até se um dia quiser discutir, eu tive uma experiência grande que eu trabalhei com compiladores e fazia, né? A gente analisa o programa de um ponto de vista bem diferente do texto, porque renomear variável qualquer um faz, né? E aí depois ainda começam as métricas, né? Porque você vai ter métricas, talvez para medir os guardrails, se eles são efetivos, medir se você consegue fazer um jailbreak, medir o nível de bias, né, que você possa ter no aprendizado. Então, assim, sua palestra, né, o seu seminário me abriu muitas ideias, mas, ao mesmo tempo, para mim, são muito desafiadores. Até eu botei ali no chat, né, que como avaliar algumas dessas coisas, né, que fica essa questão. Então, não sei se tem, como é que vocês estão nisso, mas eu acho muito interessante e abre caminhos para muitas pesquisas. A gente tem as mesmas ansiedades que você tem, Fernando, por isso que a gente está tentando criar um ambiente de avaliação. Tá? Se você olhar essas primeiras métricas, essas mais volumosas, você vai ver que são todas essas métricas que
vão tentar verificar similaridade, aí tem distância de edição, aí tem o exact match, aí tem os embeds, aí todo esse portfólio de métricas que a gente sabe que tem muitas limitações, né? Mas elas estão postas. Nós não vamos deixar elas de lado, elas estão postas e elas estão aí. Tá? Se você olhar um pouquinho mais para baixo na nossa vontade, no nosso desejo, a gente começa a pôr aqui, ó, quantificação de incerteza, avaliação de argumento, avaliação de pensamento. E dentro dessas iniciativas aqui, a gente está tentando fugir desse lugar comum. Eu não sei se eu posso falar que é um lugar comum, acho que não, mas fugir um pouco dessa limitação da nossa primeira linha de metrô, que é a linha azul. Tá? Então, a linha prata, a linha lilás, a linha verde, elas estão crescendo para tentar trazer um espectro de perspectivas de avaliação. Né? E eu acho que elas se complementam. Então, quando você falou de código, por exemplo, o que eu tenho aqui hoje, que daqui a pouco pode estar disponível, é para SQL, é específico para SQL, mas são duas medidas. Uma é a similaridade estrutural, quer dizer, bateu ou não bateu com o SQL que você queria. A segunda é de execução, quer dizer, pode não bater com o SQL que você queria, mas o resultado bateu com o que você queria, e as duas são importantes, né? Talvez a de execução pareça mais viável, porque então a execução era o que eu estava esperando, então não importa o código, importa, né? Até porque a própria execução pode também levar resultados que, por outras circunstâncias, levam ao mesmo resultado, não porque aquele código está resolvendo o problema que foi pedido para ele, né? Então, é um conjunto de coisas. E aí, a mensagem que eu queria deixar aqui, Fernando, é que essas linhas de metrô precisam de... a gente está abrindo aí as licitações para a construção para a expansão da linha de metrô, e todo mundo está convidado. Tá? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém aqui? Quer falar aqui? Ó? Fala com isso aqui, depois você passa para eu tenho uma dúvida em relação ao uso, né? Tipo, pelo que eu entendi, o ARPIA seria usado como uma avaliação de um modelo que terminou o treinamento, agora eu vou avaliá-lo. Vocês pensaram em talvez como seria o uso dele, talvez uma maneira mais iterativa durante o treinamento? Ou até, tipo assim, eu cheguei até certo ponto, agora eu vou avaliar como é que eu mudo. Está no checkpoint? Tipo assim. Do ponto de vista da arquitetura que a gente tem, você tem que ter um checkpoint. Você tem que ter um modelo pronto para uso. Sim. Né? Durante a otimização, eu não sei se o Fábio pensou em alguma coisa. Eu não pensei em nada, né, em relação a isso. Tá. Não. Tem um checkpoint ali e testa. O bacana é que se você tiver vários checkpoints, você pode aplicar o mesmo teste, você tem uma avaliação. Quando eu falei longitudinal, eu não pensei no treinamento, eu pensei em versões de modelo. Né? Mas a gente pode pensar em fases de treinamento. Entendi. Obrigado. Charlesinho, obrigado pela apresentação, foi muito interessante. Eu tenho uma dúvida sobre o projeto, mas eu acho que existe uma tensão entre benchmark e métrica. Quer dizer, benchmark está se produzindo benchmark à torta direita, e é muito interessante. Por outro lado, não está se produzindo métrica à torta direita. Vocês têm uma discussão sobre isso? Vocês têm algum entendimento sobre essa tensão entre os dois? Eu tenho muita tensão com benchmark, né? Eu respeito, mas eu não gosto. Quer dizer, não gosto. Eu acho que não é suficiente você passar pelos benchmarks, né? E até porque eles são limitados. Mas eles têm a sua importância. Se nem
neles você não está passando também tem um problema aí. Então, tem que olhar para tudo isso, né? Mas quando a gente vai para as novas linhas do metrô, professora, a gente está pensando nisso, né? Então, quando eu estou falando aqui de avaliação de pensamento, por exemplo, eu estou falando do processo que o próprio LLM externaliza para mim sobre o que ele está, né? Ele diz que ele está pensando. Isso vai ter uma discussão enorme aí. Ele diz que o que ele ele está diz pensando. que ele está falando, o que ele diz que ele está fazendo, né? Então, eu estou tentando avaliar uma outra perspectiva, tentando achar uma outra variável latente diferente do tradicional, né? Então, a gente tem sim essa intenção de trazer, inclusive de outras áreas, né? De aprendizado ou de estatística ou da psicometria, né? Para cá. E disponibilizar isso como uma alternativa. Mas não quer dizer que isso vai resolver, né, os problemas de avaliação. Eu acho que é uma avenida aí para dar ferramental para que as pessoas consigam ter um pouquinho mais de liberdade, tanto no sentido de o que elas podem ver do LLM, quanto de acreditar no que dizem para elas sobre o LLM. Né? Acho que é esse o ponto. Quando eu estou terminando o treinamento, se for usar o ARPIA como métrica, né, para avaliar se meu modelo ficou bom ou não, depois continuar treinando, ou usar o ARPIA para escolher o modelo, corre o risco de eu dar um overfit na minha métrica. Né? Ou, quer dizer, se eu tiver uma base de dados meio pequena ali de avaliação, existe esse risco real? Eu acho que existe, mas acho que o ARPIA não toca nessa seara. Ele não se responsabiliza pelo processo. Porque, veja, né, você tem Como é que eu volto aqui, né? Você tem um ferramental aqui dentro, tá? Mas você tem total liberdade de escolher a ferramenta que você vai usar aqui dentro. Você terá um suporte para melhorar a sua escolha da ferramenta que você tem ali dentro, que você está fazendo ali dentro. Mas a gente até discutiu sobre isso, né? Se a gente não poderia tentar dar as diretrizes de avaliação e tal, mas qualquer diretriz que a gente der vai servir para um, para outro não vai, é aprendizado de máquina, né? Então, corre, a gente não está resolvendo essa questão. É. Oi, Sara. Muito boa a sua apresentação. Muito obrigada. E eu queria perguntar o seguinte, talvez eu estou um pouco envolvido, conheço, né, o trabalho do grupo, e a gente discutiu algumas vezes sobre se existem outras iniciativas parecidas, semelhantes. Talvez você pudesse tecer um comentário sobre por que o ARPIA é realmente uma coisa original e que não tem nada nem parecido. Eu não sei se ele, assim, hoje em dia é difícil a gente falar isso, né? Tipo, ele é original. Até ontem. Na minha cabeça ele foi original. Mas talvez a gente falar um pouco da nossa motivação, né? Porque o problema que a gente sente é que é tudo a incerteza das avaliações que são apresentadas para a gente. O quanto eu acredito nessas avaliações que são apresentadas para a gente, porque a gente não tem acesso à avaliação. Na maioria das vezes, a gente tem acesso ao código de otimização, a gente tem acesso aos dados, mas poucas vezes a gente tem acesso aos procedimentos de avaliação e o processo pelos quais se passou para chegar nesses números que são externalizados. Né? E desconheço uma ferramenta que me desse acesso a isso. E talvez porque não tivesse mesmo, porque as pessoas não estão fazendo isso. Né? Então, eu acredito que tem alguma originalidade aí, né, nesse desejo de fazer tanto orientar a avaliação, quanto permitir a repetibilidade, a auditabilidade da avaliação. Acho que tem alguma originalidade aí. Mas não sei, a gente tem visto ferramentas, então tem muitas bibliotecas.
As bibliotecas, basicamente, nos dão acesso a medidas. Se tiver que persistir, sou eu que tenho que implementar para persistir. Se tiver que inspecionar, sou eu que tenho que implementar para inspecionar. Eu não tenho visto um ferramental para me ajudar nisso. Tenho visto bibliotecas em que as medidas são implementadas. Inclusive, nós não estamos implementando as medidas. Nós estamos usando as implementações, como que se diz? Quando ela tem reputação. Né? Então, a gente está usando essas bibliotecas para executar essas medidas. Agora, a gente fala muito sobre os esforços, né, que tem por aí de criação dos benchmarks, e põe um monte de datasets, um monte de modelos, um monte de medidas, né, e aí faz os quadros dos leaderboards. Eu acho que não é isso que a gente quer. Então, tem essa diferença aí. Bom, acho que tem mais alguma pergunta final? Ninguém? Não? Eu acho que não. Não, a gente olhou. Tá bom. Ortega? Oi, Sara, tudo bom? Obrigado pela apresentação primeiro. Acho que também vale a pena a gente reforçar como foi importante também essa apresentação num ponto de vista documental para esse projeto, né? Acho que vai ajudar também no futuro as pessoas a referenciarem isso para aprenderem a usar os módulos, né? Quando eles estiverem sendo aí usados por todo mundo. Uhum. Vendo justamente aproveitando que esse é o slide que está aí, me surgiu uma dúvida, né? Eu percebo que tem essa etapa anterior, que é quando a gente vai lá no nosso LLM e a gente excita esse LLM com os casos de teste, né? Então, quero saber tal coisa, faço as perguntas para ele, com isso a gente vai gerar aquele documentão que vai servir de entrada para essa metrificação, para essa avaliação que o RPA Lab vai dar suporte, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essas métricas e esses modos de avaliação que a gente viu no slide do metrô, eles pressupõem assim, uma forma, às vezes, muito, muito fixa, né? Muito fechada. Então, você teria que ter seguido um método já antes para que esse resultado seja válido. Estou me baseando em ter lido, por exemplo, algumas coisas que têm a ver com testes de consistência do LLM quando você faz perturbações na entrada, né? A resposta é a mesma se eu colocar 3 espaços no começo, antes de colocar a pergunta. A resposta é a mesma se eu substituir por um sinônimo, né? Tem algumas dessas possibilidades que estão ali, né? A gente só vai ter uma resposta adequada se a gente tivesse atentado a gerar esses casos antes, né? Isso parece que está externo aqui ao RPA Lab. Sim e não, tá? Aqui é o que a gente tem agora. E daqui a pouco a gente disponibiliza, tá? Mas quando a gente vai lá para o mapa do metrô, e aí se a gente chega aqui na linha vermelha, que é a linha do ataque, não, a gente tem uma LLM ativa aqui dentro, né? Porque você está atacando e aí você precisa dele ali. Aí ele já está interno. Aí ele estaria como no RPA Survey, né? Ele é um gateway para ele lá, que vai mandar lá para ele o estímulo e ele vai dar uma resposta de volta. Tá? E esses outros que estão aqui para baixo, eles vão exigir uma série de mudanças também. Tá? Como eles estão ainda no campo da prototipação, né? Não está ainda na fase do desenvolvimento, a gente está vendo, mas dá certo eu fazer isso, né? Eu consigo fazer uma análise de predição conformal de respostas abertas, sim ou não, isso funciona e tal, porque muito provavelmente, depois que isso estiver estabelecido, vai exigir alteração de arquitetura, ou do arquivo de entrada, ou da conversa, né, direto com o LLM. Então, os implementados hoje, em suma, a gente tem a resposta ideal e a resposta dada, né, que são a primeira resposta, isso. Ou as respostas, possíveis respostas esperadas e a resposta obtida. E que é basicamente para essa linha aqui. Né? Aqui do RAG, por exemplo, a avaliação do RAG não é a avaliação direta do... Né? Você está avaliando o procedimento de recuperação. Então,
tem tem que ter o contexto, altera também aquela entrada. Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos chegando ao fim. Queria agradecer de novo a Sara. Muito obrigado, Sara. Parabéns. Obrigada.